Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia Rosa Benedito, sou nutricionista, egressa do curso de nutrição da UFES no CCS e atualmente atuo como residente de segundo ano do programa de residência multiprofissional em saúde da família, vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP, dentro da Fiocruz no Rio. Acho que primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho dessa experiência que eu tenho tido com vocês enquanto nutricionista na atenção básica, né, especificamente na estratégia de saúde da família. E também agradecer a oportunidade e também elogiar essa iniciativa de a gente estar discutindo um pouco esses espaços onde a profissão se faz presente e se faz necessária, sobretudo. Para explicar um pouquinho, a minha rotina enquanto residente é uma rotina diferente um pouco dos profissionais que estritamente trabalham na atenção básica, né? Porque eu trabalho 3 dias na semana na unidade, que aqui no Rio a gente chama de Clínica da Família, que são as unidades de saúde da família, né? E 2 vezes por semana eu tenho aula. Essas 3 vezes por semana, o lugar onde eu atuo é a Clínica da Família no Jacarezinho, né? Na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu queria explicar um pouquinho de como tem sido a minha rotina, né? Então, o lugar onde o nutricionista atua dentro da atenção básica, sobretudo na estratégia de saúde da família, se chama Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Na verdade, houve uma mudança recente na Política Nacional de Atenção Básica que alterou o nome do NASF, que é esse núcleo de apoio, para núcleo ampliado, trazendo algumas disputas, inclusive, do que estão colocadas sobre o que tem que ser esse conjunto de profissionais, né, dentro da estratégia. O NASF atua sobre a base do apoio matricial. Né? E o que é isso? Não sei se vocês já tiveram contato com esses conceitos, mas o conceito de apoio matricial, matriciamento, clínica ampliada, né? São conceitos muito trabalhados por um ator importante da saúde coletiva, que é o Gaston Wagner, que ele vai discutir um pouco essa construção de clínica, de produção de saúde, produção de cuidado, a partir do compartilhamento de saberes entre as profissões. Então, na residência que eu atuo, é uma residência multiprofissional, se chama multiprofissional, mas a direção de trabalho que a residência traz é de um trabalho interprofissional. Então, para além de cada um fazer a sua caixinha, muitos profissionais atuando no mesmo local, você tem, na verdade, cada um construindo junto um processo de cuidado, né? E o NASF, ele tem 3 grandes linhas frentes de atuação. Uma é a frente de educação permanente. Então, são profissionais nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, ginecologistas, pediatras, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. São esses profissionais que não estão vinculados a uma equipe mínima, que é médico, enfermeiro, ACS e técnicos de enfermagem, e nem da equipe de saúde bucal, né, onde estão os dentistas, os agentes de saúde bucal e os técnicos de saúde bucal, trabalhando nessa perspectiva da educação permanente, que é esse processo de formação dentro do trabalho, né? Então, a partir dessa linha, a gente já participou da construção de uma atividade de educação permanente sobre saúde da população LGBT. Já fizemos um espaço de educação permanente sobre participação popular, com a ideia de implementar uma assembleia popular que contribua para a gestão da clínica da família. Já fizemos uma discussão e uma educação permanente para discutir a questão da saúde mental e dos suicídios, que, por exemplo, são uma questão que está aumentando muito no nosso território. Enfim, construir atividades junto com os profissionais para capacitar e qualificar ainda mais o processo de trabalho. Essa é uma das frentes do NASF.
A segunda frente de atuação do NASF é a parte de apoio ao processo de trabalho. Então é dessa relação NASF e equipe mínima, né? Então é como a gente consegue contribuir enquanto profissionais para a organização do processo de trabalho das equipes, para o acompanhamento, para a gestão de listas, para o acompanhamento do cuidado, né? Então toda essa parte de apoio aos profissionais, ao processo de trabalho, também é uma atribuição do NASF. Faz parte dessa dimensão de apoio, né? E a terceira dimensão, que é o que em geral as pessoas conhecem mais, é a dimensão da assistência. Então pela via da consulta individual ou da consulta compartilhada, que sobretudo a compartilhada é uma direção mais fortalecida de trabalho, a gente acaba acompanhando desde as linhas de cuidado relacionadas aos ciclos da vida, né? Então, puericultura, saúde da mulher, do idoso, gestante, né? Até linhas de cuidado relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então, a gente acompanha esses usuários, tanto no sentido de identificar junto às equipes quais são os problemas de saúde que elas têm, compartilhando o conhecimento do nosso núcleo profissional, que é a nossa categoria, com médicos e enfermeiros, para que eles qualifiquem o processo de acompanhamento e cuidado que eles fazem, e aí é isso um pouco do apoio matricial, como também atendendo junto, compreendendo que ao atender junto, a gente consegue fazer o cuidado a partir do olhar da nutrição, compartilhar o cuidado a partir do olhar daquele profissional que mais vê esse usuário, que é a equipe mínima, que conhece a história desse usuário, que sabe a organização da sua família, que sabe suas condições de vida ou que se espera que saiba. E também, obviamente, com esse usuário, que tem uma dinâmica de vida, que tem sentimentos, que tem várias questões que carrega consigo, né? Então, a ideia dessa consulta compartilhada, que é mais estimulada para um trabalho NASF, é de que a gente consiga pensar naquela relação ali de 3 ou mais pessoas, como se produz cuidado, né? Como se a gente constrói e fortalece a autonomia daquela pessoa para produzir seu próprio autocuidado, mas também para pensar em mudanças de hábitos alimentares e mudanças de hábitos de vida que estão colocados para aquela enfermidade específica que foi demandada, né? A gente também, por muitas vezes, faz consulta compartilhada ou interconsulta com outros profissionais NASFs. Então, por exemplo, eu atendo alguns casos de transtornos alimentares, de obesidade, né, mais graves, junto com a psicóloga, junto com a educadora física, né? A ideia é que a gente consiga sair desse olhar muito restrito que às vezes nosso processo de formação coloca a gente, e olhar isso de forma mais ampliada. E é por isso que, inclusive, o trabalho da saúde coletiva, né, e aí discutir um pouco essa atuação nutricionista nessa saúde coletiva é uma oportunidade interessante de estar compartilhando com vocês, é que cada vez mais eu tenho percebido que a atuação da saúde coletiva está muito mais vai muito mais além do que uma simples área de atuação profissional. Olhar para a saúde coletiva é, na verdade, pensar como a gente consegue assumir outros olhares no cuidado à saúde, como a gente amplia isso, né? Consegue trazer alguns princípios do SUS, alguns princípios da atenção primária para essa relação direta, independente da área que você estiver atuando, né? Então, eu lanço o desafio da gente refletir um pouco sobre isso, né? Seja na alimentação coletiva, seja na nutrição clínica, esportiva, como a saúde coletiva pode contribuir para garantir esse olhar, né? Como a gente pensa a integralidade do sujeito, como a gente pensa na participação popular, tanto no sentido de organização coletiva, assim, da gestão, que é a experiência que a gente está tendo com a Assembleia Popular na clínica, mas também como aquele usuário que está no consultório às vezes com a gente, ou que está num grupo, uma atividade coletiva com a gente, ele coloca a sua vida, a sua autonomia, o seu saber para construir aquele cuidado para ele próprio, né? Eu tenho percebido que cada vez mais
sobretudo a partir da experiência de grupo que eu construo junto com a nutricionista do NASF, da unidade que eu estou vinculada, e com a R1, que é uma outra nutricionista, a percepção de que, por muitas das vezes, o nosso papel enquanto nutricionista é, antes de tudo, um papel de profissional de saúde, né? Então, se pensar enquanto profissional de saúde é fazer um PSE, por exemplo, sobre alimentação saudável, sobre introdução alimentar com as crianças menores, mas é também falar sobre escabiose, mas é também compartilhar e construir, junto com a dentista, uma ação sobre cárie e alimentação, né? Como que a gente extrapola essas caixinhas que por muitas das vezes são colocadas pra gente, para pensar nesse cuidado de forma integral, né? Reconhecer o usuário como um sujeito integral, né? Que não é só alimentação, que não é só reabilitação, que não é só saúde mental, que não é só saúde clínica, né? Então, como a gente pensa na nossa clínica da nutrição sob o olhar, né, sobre a perspectiva da saúde coletiva. E aí a gente vai beber da fonte da epidemiologia, vai beber da fonte das ciências sociais, vai beber da fonte, né, das análises estatísticas, né, e vai beber da fonte também dessa visão da avaliação e das políticas de saúde, né, de compreender que para atuar no SUS a gente precisa ter uma leitura de que território é esse que a gente está inserido, e conseguir a partir dele perceber a potência que é trabalhar nesse espaço, né, na atenção básica, que é o espaço mais dinâmico e mais tênue da relação entre profissional de saúde e usuário, né? Como que a gente consegue estreitar laços e produzir saúde a partir do vínculo, né? A partir da relação, às vezes de um abraço, muitas vezes de uma escuta, como estratégias e ferramentas que por muitas vezes a gente acaba nem estudando né, no nosso processo de formação, são tão fundamentais para se produzir cuidado, né? Quando eu falo de obesidade, de atender alguém com IMC acima de sei lá, às vezes, por muitas das vezes acima de 40, de conseguir compreender como está a vida dessa pessoa, se ela está num processo depressivo ou não, como que está a situação da família que ela está, do trabalho, do estudo, se teve acesso, se não teve, né? O como tudo aquilo pode interferir, às vezes, por exemplo, numa compulsão alimentar, ou, na verdade, numa dificuldade de sair da cama por conta de uma depressão, né? Então, são olhares que trazem pra gente outros tipos de sentidos e de sinais que ajudam a gente a identificar aonde deve ser a nossa atuação. Porque às vezes não vai ser na restrição de caloria, não vai ser numa restrição de um alimento em si, né? Vai ser numa oferta de escuta que a gente vai conseguir abrir um canal para dialogar e acessar de fato as necessidades de saúde daquela população, né? Eu compartilho com vocês que é um desafio grande trabalhar, por exemplo, num território como o território de favela, mas é também encantador trabalhar dentro do SUS, assim. Essa camisa aqui não é à toa, é porque eu realmente acredito que a nossa profissão pode e deve contribuir muito para fomento e efetividade do nosso sistema único de saúde, né? Se a gente pensa no perfil de doenças que está colocado para o nosso país, esse processo de transição epidemiológica, na coexistência de doenças crônicas não transmissíveis com doenças carenciais, coloca para a gente um desafio grande enquanto nutrição, né? Se a gente fala de doenças crônicas, o fator alimentação é um fator essencial para se pensar na prevenção, na promoção de saúde e também no tratamento de muitas doenças crônicas, né? Então, como a gente se coloca? Ter nutricionista na atenção básica é uma questão essencial, mas mais do que essencial ter um nutricionista é que olhar a gente consegue ter a partir dessa formação em saúde coletiva, né, para atuação no cotidiano. Para continuar um pouquinho compartilhando essa experiência, além dos atendimentos individuais,
A gente constrói grupos, né, lá na unidade. Então, a gente tem um grupo que chama Bem Viver, que é um grupo puxado pela nutrição, mas que participa assistente social, enfermeira e farmacêutica. E é um grupo muito legal porque a gente trabalha a partir da lógica de sistemas alimentares, então desde a produção, a aquisição, preparo, ao consumo, a aproveitamento integral dos alimentos, a descarte sustentável. A gente está trabalhando em todas essas etapas dos sistemas alimentares a partir da experiência das pessoas que participam do grupo, né? Então eu não chego com uma palestra pronta, a gente chega com um tema específico e a partir dele as pessoas trazem as suas experiências a partir disso, e aí a gente vai funcionando como mediador desse processo de construção de conhecimento, né? O grupo se baseia nessa construção compartilhada, né? Nessa relação horizontal entre profissionais e usuários, com essa mediação, e também com as substituições, né? Então, a gente não só discute o que é o caldo quinor, e aí as pessoas vão trazendo as suas experiências com o caldo quinor e tal, mas para além disso, a gente abre o rótulo junto, pesquisa cada ingrediente que se tem no caldo quinor. A partir disso, se entende que cada um consegue entender, né, de perceber desses ingredientes. A gente se discute, por exemplo, o que é comida de verdade, se é comida de verdade, se não é. E aí, a partir disso, a gente pensa e faz oficinas práticas para se pensar em substituições, né? Então, no caso do caldo quinor, a gente fez uma oficina de 3 tipos de sal de ervas diferentes, né? E aí a gente tem trabalhado muito com isso, né? Com essa ideia de discutir um pouco e construir de forma compartilhada e coletiva o conhecimento sobre os alimentos e, a partir disso, pensar em substituições e alternativas que façam sentido para as pessoas que estão naquele grupo, para que elas possam aplicar e colocar em prática essas mudanças, né? Cada uma um dia atrás do outro, né? Construindo esse processo de mudança. Além disso, como eu disse, a gente faz o PSE, Programa de Saúde na Escola, né? Então faz ações junto com a odonto, com a equipe mínima, né? Enfermagem, ACS e a própria equipe NASF. A gente também atua no processo de vigilância alimentar e nutricional. Então, tanto para usuários do Bolsa Família, né? Que a gente faz o acompanhamento dos condicionantes de saúde, né? Que é peso, estatura, para fazer uma análise, uma avaliação do estado nutricional, mas também do consumo alimentar. Então, a gente utiliza o sistema de informação, o ESUS, e aí a partir dele consegue descrever os marcadores de alimentação para entender consumo e identificar dentro da nossa população, que é de 22 mil pessoas, quais são os principais problemas de saúde que podem ter alguma contribuição de cuidado a partir do olhar da nutrição. Eu espero que tenha conseguido trazer algumas questões para vocês novas, não sei se trouxe, mas desde já fico muito, muito feliz e muito grata de ter participado desse momento com vocês. Meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, foi exatamente discutindo essa formação do nutricionista para a saúde coletiva, né? Então eu analisei alguns projetos político-pedagógicos e matrizes curriculares para entender um pouco se o nosso processo de formação na graduação tem contribuído para que a gente consiga construir esse olhar da saúde coletiva, né? Os achados revelaram uma certa dualidade, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, o nosso currículo na UFES consegue avançar nesse sentido, nós temos muitos desafios ainda para se apurar esse olhar para a saúde coletiva, para se pensar, inclusive, no papel de formação, né, o papel social, a função social que a universidade pode ter em contribuir e formar profissionais para trabalhar no SUS. Assim, espero e conto com vocês na luta pela defesa do nosso Sistema Único de Saúde, público, gratuito, estatal, de qualidade e que resista a partir do processo de trabalho qualificado de cada um de nós
a ser um sistema que continue sendo destaque e horizonte para grande parte dos países do mundo, né? Nós temos um grande patrimônio que é o SUS, e a nossa categoria tem muito a contribuir para fazer esse SUS dar certo. Então, conto com vocês, lanço a provocação de pensar se vocês já chegaram a se questionar sobre essa possibilidade de olhar a partir da saúde coletiva para as outras áreas de atuações que a gente tem enquanto profissão. E boa discussão, boa aula e até mais. Tchauzinho!